Olá, meus queridos amigos inscritos e membros do canal Spook House, Assombrades, tio Spook aqui novamente, para mais uma segunda-feira divertida de entretenimento, aprendizado sobre as dúvidas que os nossos queridos scribes, nossos inscritos têm referente aos vídeos publicados no canal, tá? Tem que deixar isso bem claro. Isso aqui não é um show de consultoria ou tiração de dúvidas sobre vocês. Tem muita gente que, eu acho engraçado, teve um diálogo muito peculiar. Teve um cara que me escreveu um texto enorme para o Casas Assombradas ainda, né? Um e-mail que é mais empresarial. Descrevendo a vida toda dele e pedindo conselho. Eu falei, cara, não adianta, eu não vou te dar conselho espiritual. Ah, mas eu achei que você fizesse isso. Não, cara, eu não dou conselhos espirituais. Tudo o que precisam saber está publicado no canal. E o cara achou que era assim, era tipo consulta, vê aí, diz o que você acha, me fala, tá, um abraço. Querido, não é assim. O ser humano está muito mal acostumado, principalmente o povo brasileiro, que acha que tudo é de graça, tudo tem que ser assim, é na lata, quando ele quer, na hora que ele quer, sobre o assunto que ele quer, é sensacional, tem que bater palma para as pessoas que acham que a vida é assim. Primeiro, a gente não trabalha com consulta espiritual, não trabalha com esse pai de santismo, entre aspas, né? Porque parece que o brasileiro ama pai de santismo e tudo se limita a isso. Então eles acham que qualquer pessoa pode ir lá dizer o que eles são, o que eles querem, o que não querem, o futuro e tudo mais, sair rindo, valeu, tchau, até logo, hein? Não, a gente não trabalha com esse tipo de coisa, tá? De novo, o tio Spook é licenciado internacionalmente por um instituto, o qual trabalha em paralelo à medicina tradicional, à medicina ortodoxa. Então, eu e mais uma equipe de muitas outras pessoas assessoramos médicos durante os processos, auxílio realmente a pacientes. Então existem técnicas baseadas em princípio de acupuntura, que é seríssima no mundo, que faz acompanhamento junto a médicos. Isso tudo licenciado, organizado e sim me dá anuência para atuar nessa área. Então, eu atuo junto com médicos, psicólogos e psiquiatras, como já falado no meu canal, e o método como é aplicado, tudo já falado, tá? Então, isso aqui não é pai de santismo ou coisa desse tipo, né? Tipo vidências, assim. Não, a gente trabalha com uma coisa séria, então, por favor, evitem me mandar coisas sobre a vida de vocês, porque vai ser deletado, tá bom? João Vitor. Olá, Rodrigo. Primeiramente, queria dizer que eu sou muito seu fã do seu canal e acompanho a maioria de suas playlists. Eu sou espírita kardecista e gostaria muito que você fizesse uma playlist falando sobre o kardecismo. Já falei. Tem uma playlist chamada Mediunidade. É só você assistir. Se você é tão fã assim, deveria acompanhar mais o canal, porque já tem falando sobre o kardecismo lá. E sobre por que você parou de ser kardecista, eu já falei lá e falei nos 50 bilhões de fatos da minha vida. Eu vi no seu vídeo que é porque uma mulher falou que não sabia o que você tinha. Não, impossível. Primeiro, quem me atendeu foi um homem. Então, você está absolutamente errado. Mas não pode generalizar. Às vezes era só aquele centro que era assim. Eu tenho muitos motivos. Eu posso contar, assim, a gente vai levar 1 hora falando. Faz uma playlist falando sobre o kardecismo. Já falei, tem uma playlist chamada Mediunidade. Mas isso acontece com todo mundo, né? As pessoas não conseguem acompanhar tanto assim o canal. Mas, vamos lá. Eu fiz uma playlist chamada Mediunidade. Essa playlist de Mediunidade, ela é composta por experiências minhas, tanto no espiritual voltado para o kardecismo, depois para a Umbanda e outras experiências que eu tive junto à espiritualidade. Então, eu trago para vocês todo o aprendizado que eu tive e experiências que eu tive e que me fizeram desistir de um e para outro, desistir de outro. Por que os motivos? E esses motivos são facilmente encontrados e apontados por todos esses centros. De novo, a grande maioria dos centros espíritas brasileiros, a grande maioria, existem pessoas que têm um ego muito aflorado, é aquela história do eu sou médium. Dá licença? Eu sou médium. Isso eu vi em grande maioria, grande maioria. O fanatismo, tá? Espíritas são muito fanáticos, eles defendem piamente o espiritismo. A base do espiritismo aqui é brasileira, não tem nada com o espiritismo que você vê na França, que foi o berço do espiritismo francês com Allan Kardec. A gente aqui fez uma mescla de espiritismo junto com
o cristianismo, onde você tem a cruz, imagens de Jesus Cristo, você lê a Bíblia, você fala, cara... Aí depois você tem o Evangelho segundo o Espiritismo, você vê que o negócio foi muito manipulado. Por quê? Porque eu preciso ter uma doutrina espírita alicerçada com outras crenças para que as pessoas venham até mim. Isso é errado, isso perde a sua natureza de ser, isso perde o princípio do espiritismo. O espiritismo ele vem do mentalismo, que é exatamente essa questão de utilizar-se a mente para poder materializar um espírito ou magnetizar esse espírito para que ele possa se manifestar por meio de batidas, movimentar objetos e se comunicar. Aí o que acontece aqui no Brasil, junta essa mescla, cria o kardecismo baseado numa, eu acho que... Além disso, se você pegar certos livros espíritas, as pessoas leem, elas não acreditam. Existe uma coisa, um mundo de Nárnia dentro do kardecismo, que é aquela famosa história de que existe uma cidade suspensa a 500 quilômetros acima da Terra e que naves espaciais levam as pessoas, que vem o disco da Xuxa e pega as pessoas e leva para o espaço, sabe? Isso não existe. Existe uma coisa que o Valdo Vieira, mesmo eu sendo contra algumas coisas que o Valdo fala, mas eu não posso descartar a vivência que o Valdo tem dentro do espiritismo. Ele pode ser muito ruim ao falar de outras crenças, e ele é ruim em falar de outras crenças, mas quando ele fala de espiritismo, eu não posso deixar de ouvi-lo. O Valdo Vieira mesmo mete o pau no espiritismo, falando exatamente o que eu estou falando, fala sobre a teoria do conforto que o espiritismo gera. Por quê? Existem dois princípios que o espiritismo kardecista ele tem que trabalhar. Um deles é algo atrelado à ciência para que justifique a existência de seres metafísicos, seres que realmente possam vir a se comunicar conosco. A sorte é que não somente o espiritismo, mas muitas crenças do planeta Terra, mas muitas, quase a totalidade das crenças, acreditam piamente que existe realmente vida após a morte. Existem as manifestações espirituais, existe realmente a crença naquilo que pode vir a se manifestar junto a nós ou conosco dentro da espiritualidade. Então tem o respaldo de outras crenças que também se justifica dizendo, ok, eu acredito nisso, então teoricamente o espiritismo está válido. Outra, quando você fala sobre a lei do conforto, você está dizendo que eu preciso criar uma doutrina que apazigue as emoções e sentimentos das pessoas que perderam seus entes queridos e buscam respostas. Então o Valdo fala muito sobre essa teoria do conforto, que não somente muitos espíritas aplicam, mas que o Chico Xavier aplicava. Isso são palavras do Valdo Vieira nos vídeos que estão na internet, não são da minha boca, ok? Não é a minha impressão, porque eu não conheci pessoalmente Chico, mas o Valdo Vieira viveu 10 anos com o seu Francisco Cândido Xavier, ok? Ao longo da experiência de 10 anos ao lado do Chico, ele disse que existia sim a lei do conforto, na qual Chico apaziguava as emoções das pessoas por meio de cartas psicografadas que em alguns momentos não eram verdadeiras. De novo, não sou eu que estou falando, estou lhe dando um exemplo na qual, João Vitor, existe ali do conforto que o espiritismo aplica e que não necessariamente eles estão vendo algo, estão sentindo algo, mas eles se colocam na posição de a função do espiritismo, além de tentar um processo de comunicação com o mundo espiritual, é também gerar conforto às famílias que perderam seus entes queridos, apaziguar o sofrimento e fazer com que as pessoas entendam o processo de pós-morte aos olhos da doutrina criada aqui no Brasil. Esse é o discurso, tá? Então, mediante a tudo isso, eu olho e falo, o espiritismo kardecista, esses têm falhas. E não adianta justificar apontando o dedo para outras crenças, dizendo, mas as outras também. Não, eu estou falando de uma. A gente tem que olhar para aquilo. O objeto de estudo é o espiritismo kardecista. Então, o espiritismo kardecista tem muitas falhas, tem muitos devaneios, tem muitas coisas que não batem. Eu trabalhei em centro espírita kardecista, ok? Eu trabalhei. Então, assim, eu vi a coisa acontecer, não me agradou. Realmente, as pessoas que estavam atendendo, e quem me atendeu foi um homem na época,
tá, João Vitor? Presta atenção nos vídeos. Quem me atendeu foi um homem, esse homem foi extremamente falho no atendimento e ele era responsável pelo sistema de passe dentro de um dos maiores centros espíritas kardecistas de São Paulo, tá bom? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque se você está na linha de passe atendendo pessoas, você tem que saber muito bem o que você está fazendo, tem que entender muito bem de energia, de bioenergia e saber conduzir muito bem o processo. Se você não sabe, o centro espírita é o responsável pela falha na sua educação espiritual. É sério, tá? Então, são por essas e outras que eu, Rodrigo, não me adequei ao kardecismo. Então, de novo, eu, Rodrigo, não necessariamente para você, João Vitor, aplica-se a minha percepção. Você pode continuar sua vida no kardecismo, você pode continuar fazendo sua doutrina, fazendo seu evangelho no lar, tranquilo, todo sorridente e feliz. Eu busquei outras técnicas, eu busquei outros aprendizados que complementem a minha necessidade naquele momento e hoje. Tem que deixar muito bem claro, eu não estou dizendo se é certo ou errado. Estou dizendo que, para mim, o kardecismo, ele é falho. Para mim. Para outros, é um mar de rosas. Jéssica Fraga. Aí, ó, você já falou em alguns vídeos que não devemos ser tão apegados às coisas e pessoas. Minha pergunta, uma pessoa desapegada é ser uma pessoa fria? Aproveitando sobre esse assunto, vi aquele vídeo que você fez, um tratamento de limpeza de casas, onde a irmã da pessoa estava voltando como obsessor. Mas a irmã, você informou que era afastada da família. Não entendi o motivo dela querer voltar. É simples, Jéssica. Mas ela queria a distância da família. Ela não queria a distância da família. Ela queria o que era dela. Se ela queria a distância da família, era desapegar da família. Abraço, Jéssica. Vamos lá, Jéssica. Primeira coisa. Uma pessoa desapegada é uma pessoa fria? Não. Uma pessoa que se desapega das coisas é uma pessoa leve. É uma pessoa que não tem os fatores de se preocupar com as coisas. Vamos lá. Nós somos pessoas que geramos apego às pessoas e à matéria. Ninguém quer se desfazer das coisas. Veja, quantas pessoas doam dinheiro para caridade, centros de reabilitação de drogados, incentivam ONGs, realmente cedem recursos financeiros. Hoje em dia, talvez tenha reduzido, tendo em vista a crise econômica, o desemprego e muitos outros processos que o país viveu. A questão de campanhas eleitorais, né, a eleição do Bolsonaro e tudo mais, gerou uma desinstabilidade onde as pessoas começaram a transitar entre um governo passando para outro. Nós temos ainda, né, 13 milhões de pessoas desempregadas e isso assusta. Então as pessoas em momentos de crise, em um país que vive conturbado, tendem a se segurar em algo. Eu faço doações mensais, tá? Eu faço para o templo, que eu sou budista, pratico o budismo tibetano ou Vajrayana, e eu dou para o templo a qual me acolhe, o que é o mínimo da minha obrigação. Então eu me desapego ao dinheiro, eu dou o meu dinheiro. Nós temos aqui, uma vez por ano, 2 vezes por ano, uma vez a cada semestre, para falar a verdade, a gente faz um levantamento de roupas para ver quanto a gente tem de roupa para poder doar. Eu geralmente, assim, eu não tenho o costume de comprar roupa, então eu mantenho sempre as minhas roupas, geralmente camisa preta, desse tipo de coisa que eu gosto. Mas quando acontece de receber roupas no Natal ou de aniversário, eu vejo que tá realmente em excesso e faço doações. A Dani, que é minha esposa, também faz a mesma coisa. Então a gente se desapega. A gente também tem um olhar clínico aqui sobre matéria. Então às vezes, quando eu tenho excesso de certas coisas, eu acabo passando vendendo no Mercado Livre, ou vendendo para amigos, ou mesmo vendendo, anunciando no site que nós temos. Então, às vezes, eu compro muitos objetos religiosos. Japamala, por exemplo, é uma coisa que eu gosto, adoro e compro bastante. Quando eu vejo que eu estou em excesso, 3, 4, 5 japamalas, eu falo para Dani, poxa, eu não tenho tanta mão assim para poder usar, então acho que eu vou vender. Então eu me desfaço das coisas e fico somente com uma quantidade mínima necessária para poder existir e existir tranquilo, sem necessidade de esbanjar ou consumir muitas coisas. Isso é ótimo. Por quê? Quando a gente se desapega em vida, é muito melhor do que você tentar se desapegar depois do período da morte. Porque quando nós morremos, nós ainda nos voltamos à matéria.
Então, quando a gente está no que o budismo chama aí do caminho do bardo, né? O bardo significa entre os mundos, né? Então você tem um bardo do nascer, bardo do morrer, o bardo da sua existência. Então chega uma hora que quando você morre, você vai lembrar, putz, eu deixei um computador legal em casa, putz, eu deixei um carro legal na garagem, meu Deus, eu não posso sair daqui e deixar todas essas despesas aqui em casa, eu preciso pagar essas contas. Então você fica preocupado, a sua consciência, ao invés de expandir e se deslocar para o objeto, que seria realmente, seja Deus, seja a origem de quem colocou você aqui no mundo, né? Depende muito do seu Deus, você se volta ao único Deus que você tem, que é a matéria. Então a sua consciência volta-se aquilo que era primordial a você, o seu acúmulo de bens, a necessidade que você tem de ainda mantê-los. Então a gente não fala que uma pessoa que se desapega é fria, não tem esse negócio. Uma pessoa que se desapega, ela é sábia e leve, porque ela não precisa mais daquela matéria. A matéria ela existe para lhe dar conforto, para lhe dar as necessidades básicas para você existir no planeta, nem mais nem menos. Se você tem o máximo dessa matéria, sempre com máximo qualidade, sempre as coisas mais caras, sempre as coisas mais belas para você, ou às vezes só para mostrar para os outros, você está gerando, vamos dizer assim, uma adoração à sua matéria. E é quando você morre, você vai para onde você mais adora, que é a matéria e não o seu Deus. A sua segunda pergunta refere-se à casa da Cláudia, tá? Então, quando a gente vai na casa das pessoas, sempre é uma surpresa. A irmã da Cláudia, ela era apegada aos bens da família. Ela era apegada à riqueza da família. Ela não gostava da família. De novo, o mal entendido aí, a gente deixa claro isso no vídeo. A Cláudia deixa claro que o negócio dela é o dinheiro e não as questões de amor ou vontade de estar com a família. Então, quando ela volta com o intuito de atazanar ainda a família para conseguir os recursos financeiros que ela queria, a herança. Então, assim, presta atenção nos vídeos, Jéssica, a gente já falou sobre isso e já explicou no próprio vídeo da Cláudia. A Cláudia fala sobre a irmã claramente do ódio que ela tinha à família, mas que ela necessitava ainda da matéria, porque ela volta dos Estados Unidos para ficar na casa da família. Então, ela precisa dessa matéria para continuar existindo. Guilherme Diogo Dutra. Olá, tio Spook. Projeção de consciência é o mesmo que projeção astral? É um conceito complicado, tá? Vamos pegar o conceito dessas duas naturezas, essas habilidades do ser humano. Quando a gente fala de projeção astral, a projeção astral ela é feita com o sono, na verdade, então você vai repousar, você vai entrar num estágio muito sutil entre o que eles chamam de sonho e não sonho, um estado meio adormecido, e aí você consegue projetar-se ao mundo espiritual, direcionando a sua vontade. Muitas vezes as pessoas se deixam somente ir ao longo da projeção astral, deixam se levar pelo mundo, tá? Na consciência, na projeção de consciência, eu posso fazer aqui agora com você. Então, eu vou te dar um exemplo. Eu estava numa festa com um grupo de amigos, cara, tá assim, uma galera. Tava até a Rosa e o João, tá, do Caça Fantasma Brasil. A gente tava conversando, aí veio um cara e falou, eu sou muito seu fã, cara. Adoro seu canal, tal. Eu falei, pô, que legal. Ele falou, eu mostro até pra minha mãe. Minha mãe, ela não tá legal, a gente tem um problema em casa meio delicado, tal, e ela fica vendo seus vídeos. Na hora que ele falou isso, eu olhei para ele e consegui projetar a minha consciência utilizando da energia dele sobre o que é a casa dele. Isso é uma técnica que a gente usa no budismo tibetano, mas assim, crianças de 5 anos do budismo tibetano fazem. E tem marmanjo aí que fica discutindo sobre projeção de consciência, utilizando-se de conhecimentos brasileiros, que a gente olha e fala, você é um retardado. Essas são técnicas da Índia, das Filipinas, da China,
do Japão, do Oriente, cara. Não tem como discutir com esses caras. Dentro do budismo, a gente aprende a fazer projeção de consciência. É animal, tá? É uma yoga específica. Então você consegue projetar a sua consciência. Eu projetei a minha consciência para casa do cara. Eu falei, a sua mãe dorme do lado esquerdo da cama. No teto tem uma mancha assim, assim, assim. E ela reclama que tem sempre alguém observando ela perto de uma prateleira tal, tal, tal. Ele olhou para minha cara e falou, cara, como é que você acertou a minha casa assim? Eu falei, porque eu estou utilizando da sua energia para projetar minha consciência até a sua casa, olhando sobre a sua ótica do quarto da sua mãe. E o cara ficou encantado, mas isso é uma técnica que crianças de 5 anos fazem no Tibete. Mas não adianta discutir. Então as pessoas não têm essa consciência real dessas técnicas do Oriente, que têm essa habilidade absurda de facilitar nossa vida. Então, por exemplo, vou estender um pouco sua resposta, senhor Guilherme. Quando, por exemplo, eu vou fazer limpeza de casas na casa de uma pessoa, a pessoa me manda um vídeo. A Dani, que é minha esposa, estipula, ó, cada vídeo tem 4 minutos, tá? É regra, 4 minutos no máximo. Tá bom. A pessoa filma os cômodos e eu vou olhando os cômodos assim como eu olho o vídeo. E aí sim, eu olho os cômodos, sei que tipo de ser tá lá, 4 minutos de vídeo, tá? Se cada pessoa me manda 4 minutos de vídeo, eu faço a retirada dos seres projetando a minha consciência. Consigo limpar a casa de uma pessoa, mais ou menos em 15, 20 minutos eu faço esse trabalho. 15, 20 minutos. Vamos fazer um cálculo besta? Que isso não me desgaste. 15, 20 minutos cada casa, olhando o vídeo de 4 minutos. Então eu estou falando 4 minutos vendo o vídeo, mais 15 minutos limpando uma casa, olhando um vídeo de 4 minutos, o que é factível, tá? Utilizando técnicas do budismo tibetano e técnicas dos monges das Filipinas, que são desconhecidas aqui no Brasil. Somente os templos budistas têm esse conhecimento aqui no Brasil. Então, você tem o conhecimento utilizando técnicas do Buda da Medicina, utilizando técnicas de Chenrezig, utilizando técnicas do Poa. São técnicas específicas que você consegue fazer. Quem é budista sabe o que eu estou falando. Então, você consegue fazer isso. A grosso modo, num cálculo, 20 minutos, 4 casas em 1 hora. Se eu faço isso em 6 horas, dá 24 casas em 6 horas. Isso é um cálculo burro, tá? Por quê? Porque, na verdade, o desgaste é muito grande e eu não consigo fazer mais do que 6 limpezas de casa numa noite. Não consigo. O que eu consigo fazer mais são tratamentos. E aí, tratamentos é a mesma coisa. A pessoa me manda uma foto, eu analiso a foto, ou a pessoa já me facilita dizendo, eu tenho diabetes. Eu já sei o tratamento para diabetes, seguindo os princípios que a gente aprende nas Filipinas e na China, que são técnicas específicas de Qigong interno, externo. Eles têm as técnicas maravilhosas para esse tipo de coisa, tá? Eu lembro que até o Mantak Chak, que era um grande professor, tinha também essas técnicas. Então você olha e aí você começa. Ok, diabetes. Já tem o padrão de tratamento para diabetes estipulado pelos institutos lá fora. Tratamento para reumatismo, para dores musculares e tudo mais. Aí a gente consegue fazer 15 pessoas ao longo de uma noite. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tá? Que eu peço para as pessoas que me digam o seu problema. E tudo isso é utilizado em ferramentas, e a projeção de consciência é uma dentre muitas outras técnicas. Então, de novo, não adianta levantar a bandeira dizendo, mas a Umbanda, a Quimbanda, o Candomblé, mas aqui no Brasil. Não. Cara, a gente tem que se basear nos caras que são os melhores do mundo. E os melhores do mundo estão no Oriente. Eu falo por experiência. Trabalhei 10 anos na Umbanda, trabalhei em centro espírita kardecista, aprendi com os babalorixás africanos, muita coisa legal. Mas quando eu fui para o Oriente, eu falei, cara, aqui é o berço de tudo. Aqui o bicho pega. Então, não adianta nem discutir, que tem pai de santo que quer discutir, tem os babalorixás aqui no Brasil que querem ficar discutindo. Não adianta, cara. Não se discute com os orientais. Eles nem perdem tempo conversando. Vamos lá. Mabel Bentes. Mabel. Olá, Rodrigo. Descobri que eu estou grávida recentemente e o filho é teu. Mentira! Piada. Olá, Rodrigo. Descobri que estou grávida recentemente e isso tem me feito questionar algumas coisas. Tenho 2 perguntas rápidas.
E o Spook, você é besta. Em que momento da gravidez o espírito se acopla no feto? Olá, cheguei! Não é bem assim, tá? Se acopla é ótimo. O espírito vai lá e... Ui, cheguei! Mabel, vamos lá. Existem muitas teorias das escolas esotéricas, tá? Porque comprovar um negócio desse é muito difícil. Mas existem teorias baseadas aí em observação, talvez, ou chegando por A mais B, por cálculos, o que acontece. Mas eu lembro que eu escutei de babalorixás africanos, da Ordem Rosa Cruz e de algumas outras escolas esotéricas que quando realmente a criança nasce, é que realmente a alma se conecta e forma-se, então, o espírito que é a alma encarnada, tá? Então você tem a alma, você tem a carne, tá? Então quando tá para nascer, essa alma se conecta. Se conectando e se juntando, ela gera o espírito, que é o espírito é a alma encarnada. Beleza. Tá? E se você for pegar, realmente, os termos judaicos que falam que você tem o sopro da vida quando você nasce, você vê a luz e tudo mais, é quando realmente você adquire aí o começo da sua consciência. Até então, como feto, essas escolas esotéricas acreditam que ele não tem a sua consciência, tá? Eu li uma coisa que dentro de um conceito budista, o feto ele estaria formado depois de 49... A consciência do feto estaria formada depois de 49 dias de sua fecundação. Ou seja, fecundou, depois de 49 dias começa a surgir a percepção, a consciência de que o feto, né, está lá. Não sei se isso procede, porque veio de terceiros, eu preciso verificar essa informação, tá? Então, não sei, mas ainda é uma possibilidade, tá? É verdade que no momento da Conceição, somente espíritos alinhados à energia do casal naquele momento podem se aproximar e algum deles se tornar filho do casal? Como essa escolha é feita? Não existem espíritos alinhados à energia do casal. Vamos lá, eu vou lhe explicar por uma historinha que eu escutei de babalorixás africanos, tá? Na época que eu comecei a estudar bastante os ritos africanos e ter contato com essa galera, que dizia o seguinte: dentro de um conceito africano, tá? Africano, acredita-se que quando realmente está para essa criança nascer, a alma desce por um corredor feito de diversos orixás. Aqui nós temos as 7 linhas, né? Então nós temos as 7 linhas dentro da Umbanda. Se você considerar a doutrina de Rubens Saraceni, são 14 linhas. Se você for para a África, você tem mais de 100 orixás ali que atuam junto com os africanos. Então você tem toda essa linha de orixás e a sua alma vai descendo e todos te abençoam. Chega uma hora que 3 se deslocam no final dessa linha e esses 3 seriam os orixás que estariam te acompanhando. Tá? Seja Oxóssi, Emojá, Yesu, seja, sei lá, eles têm vários, tá? Te dei 3 exemplos. Só que eles têm medo e dizem que espíritos maléficos ou seres maléficos podem se apropriar do seu corpo nesse momento da descida. Então, podem ser pessoas que eram ligadas a você, podem ser pessoas que realmente estariam próximo ou que querem maldade à sua família e que quando essa alma está para descer, ele toma o lugar e entra no corpo dessa criança. De novo, o que eu estou te passando é uma história. Se é real ou não é real, aí a gente tem que ir até a África e verificar se isso realmente procede. Se existem casos, como eles são esses casos, como eles se identificam esses casos e o porquê disso tudo. Então precisa tomar muito cuidado, somente espíritos alinhados, essas coisas, por favor, mantenha-se longe desses conceitos e se apegue a mais, vamos dizer assim, a esses princípios que são mais interessantes para a gente poder entender. Mas de novo, eu lhe dei uma ideia, não consigo traçar uma veracidade se realmente pode vir a acontecer isso, tá bom?
Marco Antônio dos Santos. Olá, Rodrigo. Primeiramente, parabéns pelo canal e pelo conteúdo. Minha dúvida é se é possível aprender a executar a técnica de limpeza de casas que você usa. Se você tiver 15 anos disponível da sua vida só para aprender essa técnica, talvez. Mesmo não sendo clarividente, e se teria a mesma eficiência. Se você não é clarividente, você nunca vai saber se ela foi efetuada de maneira correta ou não. Ou seja, existem alguns critérios exigidos para aprender a técnica. Para aprender as técnicas, não, mas para continuar nelas, sim. Eu vou explicar. Obrigado pelo ensinamento, esse abraço para você, Danils Université. Vamos lá, Marco Antônio. Qualquer técnica que você venha a aprender, qualquer técnica, tá? Estou me ajeitando aqui. Você tem que ter disciplina, você tem que ter tempo disponível e você tem que ter recursos financeiros para poder gastar com aprendizado. Aprendizado com qualidade custa caro. Sentar do lado de um lama custa. Fazer um retiro custa. Esse vídeo eu estou gravando, para vocês terem uma ideia, dia 5/11. A gente teve finados agora no mês de novembro e eu fiquei em retiro. Eu fiquei em retiro junto com 2 lamas, tá, de escolas budistas e de uma escola budista, tá, específica, e num templo. E eu fiquei aprendendo coisas novas. Custou, eu paguei pelas refeições, paguei por estar lá. Então é um conhecimento de qualidade, dentro de uma técnica, um budismo que existe desde o século, claramente desde o século III, século V. Eu tive alguns documentos desse budismo, referência desde o século V, mas ele é muito mais antigo, tá? Se você pegar a tradição da família Gelupa, da linhagem Gelupa, ela existe desde de 1100, mais ou menos, tá? Então estamos falando de alguma coisa milenar. E assim, você tem que ter dedicação. Não adianta só pegar aquele conhecimento, anotar e largar num canto. Não, você tem que praticar. A prática tem que ter tempo, tem que ter dedicação. Caso contrário, você nunca vai aprender. Então não adianta falar, se eu quiser aprender. Não é se eu quiser. Eu quero, eu preciso e eu assumo a responsabilidade de aprender isso. Quando a gente entra no budismo, para vocês terem uma ideia, o budismo realmente escola, não o budismo filosofia por si só. O budismo escola, quando você entra, você toma uma coisa chamada refúgio. O refúgio é um voto que você faz junto ao Buda, Dharma e Sangha, na qual você realmente pretende continuar, pretende seguir e se dedicar aos ensinamentos e colocar em prática o Dharma ensinado pelo Siddhartha Gautama. Então assim, não adianta você falar, se eu quiser, eu posso. Se eu quiser, não leva ninguém a nada. Eu quero assumir a responsabilidade, eu preciso. Então o que eu falo para as pessoas é o seguinte, infelizmente o Brasil, ele é muito fraco em termos de conhecimento e aprendizado de técnicas orientais. Tudo que acontece no Oriente, cara, morre no Oriente. Há muito tempo atrás, eu li um livro do Osho que dizia o seguinte, nós tivemos um mundo muito capitalista e um mundo muito ligado à sua fé. Então o Oriente se apoiou muito em uma fé, enquanto o Ocidente ele se apoiou muito em riquezas financeiras. Chegou uma hora que o dinheiro não comprava felicidade, as pessoas precisavam de fé. E chegou uma hora que esse cara de fé, ele precisava comer, ele precisava ter algum bem para poder existir. Então houve uma relação de troca. Os caras daqui foram para lá e compraram a educação espiritual desses caras. Só que eu tenho o pesar de dizer que o que foi adquirido foi muito superficial e foi deteriorado pelas pessoas daqui. E aí o pessoal aqui ficou rico e muito religioso e rindo da nossa cara, porque nós deturpamos conceitos. E essa deturpação de conceitos foi muito baseado no eu acho que. Eu acho que se eu fizer isso, vai funcionar. E se eu fizer isso, vai funcionar. Aí tornou-se, de novo, entre aspas, o pai de santismo brasileiro. Tá? Entre aspas. Eu fui quase pai de santo, tá? Me convidaram a ter uma casa espírita, na qual eu seria o representante, o pai de santo mesmo, mas eu não quis. Foram 2 casas que me convidaram a me tornar pai de santo. Então, o que acontece? Aqui a gente ficou
com uma cultura espiritual muito fraca e acreditando que aquilo é real, enquanto o outro ficou rico e mantendo sua tradição. Então, se você quer aprender qualquer tipo de técnica, você vai ter que pegar o avião e ir para lá. E aí você vai bater na porta dos caras e falar: amigucho, eu quero aprender aquilo que você deixou de ensinar no passado. Vai custar caro, não é barato, você vai ter que ter meritocracia para ter esse conhecimento, mas você vai ter uma base, um alicerce único e muito mais atrelado a uma veracidade do que a gente tem hoje. Eu falo por experiência a vocês, eu falo por experiência. Desde os 10 anos de idade, eu me questionei sobre o porquê eu tenho que ser católico. A partir dos 10 anos de idade, eu comecei a buscar respostas. E as respostas elas foram surgindo ao longo da minha vida por experimentos. Ou seja, vou me tornar membro da Ordem Rosa Cruz, vou me tornar membro do Martinismo, vou me tornar membro da Sociedade das Ciências Antigas. Agora eu vou aprender Reiki, fiz mestrado em Reiki. Então eu tenho N cursos, N conhecimentos de ordens esotéricas, práticas de ordens esotéricas, as quais eu olhei e falei: tem função, não tem função, vale a pena, não vale a pena. Porque a gente gasta tempo indo atrás de respostas e muito dinheiro. E é quando você vai ver, aquilo não é aplicável, não é útil e só está fazendo você perder tempo. Juro, juro, juro. Dentro do budismo, por exemplo, eu vou te dar um outro exemplo, tá? Existem muitas práticas dentro do budismo tibetano. Nós temos 4 linhagens extremamente fortes. Dessas 4 linhagens, existem milhões de práticas. Essas milhões de práticas são muito difíceis você se dedicar a todas elas. E aí você tem que ir naquela que você tem mais afinidade, mais dedicação, ou você acha que você vai ter mais méritos ou realizações. Então, eu mesmo, dentro do budismo, eu tenho milhões de livros, milhões de sadhanas, milhões de processos e procedimentos, aos quais eu olho e falo: isso aqui eu não me adequo. Isso aqui eu gosto mais. Eu gero um equilíbrio. Aquele que eu não me adequo, eu tento fazer e justificar o porquê eu não me adequei, mas eu tentei. Aquilo que eu tenho mais facilidade, obviamente eu consigo fazer com mais rapidez, me dedico mais e eu tenho mais amor àquilo, porque eu acho que é muito mais a minha cara. Mas tem que tentar, tem que correr atrás, tem que sentar, ler, estudar, experimentar, ver se é aplicável aquilo que você quer ou aquela habilidade que você tem, e aí, se não for, sinto muito, você vai ter que descartar. Porque você vai estar perdendo tempo utilizando-se de um procedimento que não traz resultados. Não traz. Então, o que eu faço não necessariamente vai se adequar a você, ao Zezinho, ao Luizinho, ao Guinho ou quem for. É algo que se adequa a mim, aquilo que eu sou, aquilo que eu gosto, ou aquilo que eu tenho maior habilidade para fazer. Por isso que eu falo para todo mundo, e desculpa me alongar nessas respostas, mas eu acho que as pessoas precisam começar a ter diretrizes. Por isso que eu falo para as pessoas no sentido de: não busquem exemplos de ninguém, busquem ser o que vocês são. Olhe para dentro de vocês e façam um laudo de avaliação sobre qual é a sua habilidade e qual é a sua capacidade. Vejam quem são vocês dentro de um princípio espiritual. O que vocês querem ser quando crescerem dentro da espiritualidade? Qual é realmente a crença que lhes dá maior segurança hoje? Porque ela vai mudar. Você não necessariamente vai permanecer aonde você está. Você vai sair dessa zona de conforto porque você vai questionar da mesma maneira que eu questionei aquela crença a qual você olha e você fala: puta, eu sou apaixonado. Paixão atrapalha a lógica. Paixão atrapalha o que é real atrás dessa crença. É sério. Se apaixonar por uma crença é muito perigoso. A gente precisa entender, conhecer, questionar, avaliar e depois sim, você vai olhar e vai falar: vale a pena. É sério. E lembrem-se, não existe o certo, não existe o errado. O que existe é o aqui agora. Para você, aquilo é aplicável hoje, mas não necessariamente vai ser daqui a 10 anos.
Talvez porque você vai questionar, ou talvez porque você não vai ter tempo para fazer, ou porque vai ficar trancado numa gaveta pro resto da sua vida e você só vai lembrar no dia da sua morte que aquilo ainda existe. Tome muito cuidado com o que vocês fazem. Sério, de novo, o que é bom para mim não é necessariamente bom para vocês. Natácia Fraga Freitas. Olá, Rodrigo. Primeiramente, obrigada por oferecer este espaço. O som do sino tibetano é utilizado para atrair os espíritos, certo? Certo. O som do sino que ecoa através do vídeo pode influenciar também os ambientes onde estamos, nós telespectadores? Não. Ou não há qualquer influência para alguém, ou além do lugar onde você reproduz o som em tempo real? Não, não há. Sabe por quê, Natácia? Natácia. Vamos lá. Eu estou inserido num ambiente. Então eu estou numa casa de uma pessoa. A Dani está gravando. Aí eu vou lá e toco a tincha. Quando eu toco a tincha, a minha intenção, ela está direcionada a atrair todo tipo de espírito que está aparecendo, obsessores, criaturas, ou o que for, naquele ambiente. A tincha, imagina como se você jogasse uma bolinha de gude numa bacia de água, numa piscina de água sem movimento. O que acontece? Ela vai criar ondas. Essas ondas, elas vêm e vão. Essas ondas, elas são utilizadas para você quebrar o que está ao redor. Então, é como se exatamente fosse esse princípio. Eu bato na água, as coisas elas aparecem. Tá? Falando a grosso modo mesmo. Na hora que eles emergem dessa água, eles aparecem dizendo, cara, você me achou. Então, quando eu vou no ambiente e vejo que existe um, ou dois, ou três, geralmente tem muitos outros escondidos. E aí é que a gente dá a porrada e aí eles aparecem, tá? A ideia é essa. Mas, de novo, a minha intenção está voltada àquela casa em questão. Eu não estou falando para vocês ou fazendo para vocês. Eu preciso estar projetado, a minha consciência, o meu corpo, a minha fala, tudo voltado a um único lugar a qual eu estou inserido. Eu não posso fazer isso em zilhões de casas ao mesmo tempo. Eu estou fazendo numa única casa, depois eu tiro minha consciência, vou para outra casa e outra casa, tá bom? Então vocês não têm o que se preocupar. Então é isso. Obviamente o vídeo ficou muito grande, mas essa playlist vai continuar, tá bom? Recadinhos que é importante vocês escutarem, tá? De novo, para aqueles que querem buscar o tratamento para suas enfermidades, que nós trabalhamos junto com os médicos, tá? Laudos médicos, tem pessoas que vão fazer o tratamento conosco, depois vão ao médico, pegam os exames, comprovam por A mais B que houve recuperação sim, tá? Nós trabalhamos com técnicas orientais que são validadas no mundo e os médicos utilizam os mesmos procedimentos que nós utilizamos. Existem hospitais nos Estados Unidos que utilizam tais métodos para facilitar o processo de recuperação das enfermidades, ou seja, anulação das enfermidades e recuperação da saúde dos indivíduos. É sério, tá? É sério. Qualquer tipo de solicitação de ajuda que vocês venham a precisar deve ser feita para limpeza com Z de casas@gmail.com. Esse é o único endereço de e-mail que nós estamos atendendo, tá bom? São enfermidades físicas, mentais, emocionais, espirituais ou o que vocês precisarem e também o processo de limpeza de casas. É sério, tá bom? Vocês devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos o sistema de doação via PayPal, nós temos também o programa Seja Membro, que está aqui embaixo, vocês participam dos sorteios de tais tratamentos, e a nossa lojinha, casasassombradas.com.br, também com o sistema de doação lá dentro e com muita coisa legal para vocês, tá bom? É isso, quero agradecer a todos, vejo vocês então nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.